Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, no Capital Entrevista de hoje eu vou entrevistar o advogado Lenine Póvoas. Ele é fundador da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também fundador do Instituto de Direito Eleitoral de Mato Grosso. Membro da Comissão de Direito Eleitoral, da Comissão de Direito Administrativo e da Comissão de Estudos Constitucionais, todas da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, e membro também do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCRIM. Mas nós vamos falar com o advogado Lenine Póvoas sobre a reforma eleitoral. Doutor Lenine, muito obrigado pela sua presença, inicialmente dizendo realmente da alegria e da honra em recebê-lo aqui, mas gostaríamos que o senhor dissesse quais são as grandes mudanças na reforma eleitoral para a eleição municipal do ano que vem. Bom dia. Primeiramente, bom dia, Antero. É uma satisfação muito grande poder estar vindo aqui ser entrevistado por você, até porque eu tenho uma profunda admiração política e pessoal pela sua pessoa, e como conhecedor da política, dos bastidores da política, eu tenho profunda admiração, me dignifica vir ser entrevistado pela pessoa do senhor. Com relação a essa questão da reforma política, Antero, antes de adentrarmos as possíveis mudanças, eu queria fazer algumas considerações que de repente passam desapercebidas pelo público de modo geral. O primeiro fator é que no direito eleitoral existe uma peculiaridade muito grande, que o legislador, quem faz a lei, ele é o direto destinatário dela, isto é, ele faz a lei para ele mesmo. E até por uma questão de condição humana, as pessoas tendem a fazerem a legislação para se favorecerem. Por quê? Porque se ela foi eleita, é evidente que aquele sistema, sendo ele bom ou ruim, ele acabou por favorecê-la. E se a pessoa, por uma questão de condição humana, repito, tende, quem sabe, a continuar a fazer a conduzir o sistema de modo a lhe favorecer. Isso, queira ou não queira, às vezes acaba por esbarrar na Constituição Federal e acaba desaguando no Supremo Tribunal Federal com as ações diretas de inconstitucionalidades. Já existe alguma proposta em função da nova lei? Já, tem a questão da janela, que eu pretendo discorrer a respeito disso logo em breve, que foi proposto pela Rede Sustentabilidade, porque antigamente a resolução do TSE 22.610 dispunha que o sujeito, em caso de criação ou fusão de partidos, poderia migrar de sigla. Hoje não, a reforma política com a atual redação não permite mais essa mudança para agremiações novas. E evidentemente que a Rede Sustentabilidade, por ser um partido novo, vai acabar por sair prejudicada, uma vez que os agentes políticos detentores de mandatos mudarem para esta sigla, podem eventualmente virem a perder o mandato. A não ser na época da janela. Não, existem algumas peculiaridades na época da janela, porque essa janela ela não é aberta para tudo e para todos, e a mudança pode ser feita de qualquer maneira. A situação não é bem essa. O tempo para registro de candidatura ele foi reduzido, o tempo de filiação partidária. Antes ele era necessário estar filiado no partido político 1 ano antes. Agora é necessário que o candidato ele esteja filiado na agremiação 6 meses antes. Tá, aí vamos começar a estabelecer algumas diferenças. O prazo de filiação para ser candidato na eleição do ano que vem é 6 meses antes do pleito. Como o pleito vai se dar em outubro, é isso? Perfeito. Então tem que ser 6 meses antes, vai cair o quê? Em abril, março? Abril, 2 de abril. 2 de abril. Isso. Então até 2 de abril o cidadão tem que estar filiado. Mas qual que é a diferença disso para a questão do domicílio eleitoral? Eles têm que estar filiado no partido, nesse município, mas o domicílio eleitoral pode ser de 6 meses ou o domicílio continua sendo de 1 ano? O domicílio continua sendo de 1 ano, não teve absolutamente nenhuma alteração nesse sentido. Isto é, o sujeito precisa estar inscrito na sessão que ele pretende ser candidato, na circunscrição que ele pretende ser candidato, 1 ano antes. Só que, para sair candidato, ele precisa também estar filiado a uma agremiação partidária 6 meses antes da eleição, que neste caso é da data 2 de abril. Portanto, quem quer ser candidato e não transferiu ainda para o município no qual quer ser candidato, já perdeu o prazo.
Com certeza, o prazo já passou para transferir para circunscrição. Para transferir o domicílio. Perfeito. Né? Agora é só a questão da inscrição para candidatura, pode ser, né? Para mudança de partido também pode ser, né? O cidadão A, ele mora no município de Cuiabá. Ele pertence a um partido político, ao PDT, e quer ir para, e não tem mandato, e quer ir para um outro partido político registrado, ambos registrados. Ele pode fazer isso e ser candidato. Perfeito, não há absolutamente nenhum impedimento, desde que ele já tenha domicílio eleitoral na circunscrição que ele queira ser candidato, mas ele precisa estar devidamente filiado a um partido até a data 2 de abril, isto é, 6 meses antes das eleições. Como é que está a questão da propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral teve alguma redução no tempo de campanha, em vários aspectos, e eu enxergo isso primeiro com uma certa preocupação, Antero. Por quê? Queira ou não queira, todo sistema existem ônus e bônus, isto é, tem coisas positivas e coisas negativas. Não existe sistema perfeito dentro do cenário político em absolutamente nenhuma localidade. Mas essa redução foi feita sob o argumento de redução do tempo ou redução do custo de campanha. Ocorre que, antigamente, os partidos faziam as propagandas baseadas em projetos ideológicos, isto é, caso vai ser eleito, vai executar um programa de governo assim, assim, assim. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as propagandas têm sido personalíssimas, com as características pessoais de cada um dos candidatos. E com a redução do tempo de campanha, que é o que foi implementado também pela reforma política, quem vai ficar em evidência são as celebridades e os coronéis. Uma vez que as pessoas físicas que não têm mais muito projeto, propaganda ideológica partidária, as pessoas políticas que não têm notoriedade, não são amplamente conhecidas pela sociedade, vão ficar tolhidas. Por quê? Vão ter menor tempo para se apresentarem, para apresentarem propostas, para apresentarem plataformas, enfim, mas houve uma redução significativa em vários aspectos. Como que era e como que ficou? A propaganda política, o primeiro ponto é que, antigamente, ela se iniciava a partir da data de registro de candidatura, isto é, 5 de julho. Agora, a data de registro de candidatura é 15 de agosto. Problemas, tivemos uma redução aí, mais ou menos de 40 dias de campanha. Tá, 15 de agosto é a data de registro de candidatura. E até lá pode-se fazer o quê? Por exemplo, a convenção, data de convenção, quando que é? Tá, a data de convenção também sofreu alteração. A data de convenção agora, ela foi jogada um pouco mais para frente do pleito, de modo que antigamente ela era feita mais antecipada. Ela era no máximo até 30 de junho. Isso. Tá, e agora? Ficou no máximo até? Foi lá parece-me que ficou para agosto, se não me engano. Porque antigamente terminava a convenção, podia imediatamente fazer campanha política. Depois começava o horário eleitoral. Eu quero saber como é que ficou isso. Existe uma diferença que é o seguinte: para o sujeito ser candidato, ele tem que ser primeiro aprovado em convenção. Existe uma diferença entre fazer propaganda na convenção, para ele ser eleito a candidato, escolhido pela agremiação, e outra coisa ele fazer propaganda aberta ao público visando angariar votos para o pleito. Como assim? Uma coisa é ele fazer propaganda interna dentro do partido, no sentido de que tem a pretensão de ser candidato, e outra coisa é ele fazer essa divulgação para o público. A divulgação para o público com pedido de voto só é permitida após a data de registro de candidatura, ou seja, 15 de agosto. Então só a partir de 15 de agosto que vai poder ter carro na rua, santinho. Perfeito. E isso ajuda, evidentemente, quem está no poder. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos falando sobre as eleições municipais. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed. A Unimed Cuiabá tem o plano que você precisa. Faça já o seu.
A solidariedade pode existir em todo lugar. Basta colocarmos em prática o desejo de ajudar para que ela vire realidade. Todos pela vida. Entre nessa corrente e ajude o Hemocentro a aumentar o seu estoque de sangue. Se você tem entre 18 e 65 anos, pesa acima de 50 quilos e está em boas condições de saúde, procure o Hemocentro, doe e transforme a solidariedade em uma gota de esperança. Uma campanha. Sala da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu queria ter feito aquela viagem pelas montanhas. Queria ter sentido a brisa fria tocar o meu rosto, enquanto eu abria os braços contemplando o sol. Eu queria ter ouvido mais uma centena de vezes a minha música predileta. E queria muito também ter dançado ela todas essas centenas de vezes. É porque eu queria tudo isso que sempre tive cuidado de fazer um autoexame. Porque tem sonhos nessa vida que precisam de nós para que aconteçam. Conscientização. Essa é a música que sempre deve tocar o nosso coração. Uma mensagem especial em apoio ao Outubro Rosa. Iniciativa Capital FM. As feras vão invadir o Cerrado. A Tim Nogueira traz para você o melhor evento de Muay Thai e MMA que Cuiabá já viu. King Fight Champions. É dia 31 de outubro às 19 horas na Tim Nogueira, Cuiabá. Presenças VIPs confirmadas do lutador do UFC, Vitor Miranda, e da campeã de boxe, Duda Jankovic. King Fight Champions. Dia 31 na Tim Nogueira. Ingressos antecipados e limitados no Açaí Strong, Salão Galo Man e na Tim Nogueira. Informações 3621-4078. Promoção Capital FM. Realização Tim Nogueira, Cuiabá. Vitor é biólogo e surdo. Após 7 meses desempregado, Vitor teve a vida transformada ao retornar ao mercado de trabalho. Por meio do programa Emprega Rede, o governo de Mato Grosso está qualificando 14 mil trabalhadores, encaminhando 2.394 jovens, 1.610 pessoas com deficiência e 80 mulheres em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho. Vitor é uma dessas pessoas beneficiadas pelo Emprega Rede. Isso é inclusão social. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Capital FM. Ligue 3644-7676. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h49. Eu estou entrevistando aqui o advogado Lenine Povas, especialista em direito eleitoral. E nós estamos conversando bastante sobre eleição. Estávamos conversando sobre a propaganda eleitoral. Como é que ficou o tempo de propaganda para os partidos e candidatos? Primeiramente, trazer um dado aqui, que antigamente a eleição era feita, horário eleitoral gratuito era 45 dias, esse tempo foi reduzido para 35. Hoje as propagandas são feitas em blocos, que antigamente eram 100 minutos diários no rádio e na TV, em 2 blocos de 50 minutos cada, dividido entre candidatos a prefeitos e vereador. Esse tempo de 100 minutos diários, ele foi reduzido para 20 no rádio e na TV, em 2 blocos de 10 minutos, apenas para os candidatos a prefeito. Isto é, nós tínhamos 100 minutos antigamente para prefeito e vereador, foi reduzido para 20 e apenas e tão somente para os prefeitos. Tá, mas antigamente era assim, no primeiro turno o prefeito fazia o programa na segunda, não fazia na terça, fazia na quarta, não fazia na quinta, fazia na sexta, não fazia no sábado e no domingo não tinha campanha eleitoral. Como é que é hoje? O que acontece? Agora também tem a questão da propaganda da inserção. Ah, pois é. Então vamos primeiro na inserção. Como que era antigamente? Antigamente era 30 minutos diários, de 15, 30, 60. Hoje passou a ser 70 minutos diários. Só que houve uma divisão. Agora 60% para prefeitos e 40% para os vereadores.
Então, daqueles 30 minutos, eles foram majorados, mas vão ser reduzidos ou vão ser divididos entre prefeitos e vereadores. Os blocos para os prefeitos, que é a pergunta que o senhor acabou de me fazer, antigamente era segunda, quarta e sexta. Hoje vai ficar de segunda a sábado, mas com tempo reduzido. Tá, então são aqueles 20 minutos diários. Então vai ser todo dia programa. Correto. Correto. E isso não barateia custo, isso aumenta custo. Pois é. Só quem não conhece de comunicação para entender. Porque uma coisa é você fazer um programa para ir ao ar na segunda-feira. Aí você tem toda terça-feira, toda quarta-feira para fazer o programa que vai ao ar na quarta. Outra coisa é você ter que fazer o programa para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado. Aumentou o serviço, quer dizer, então vai ter que pagar mais caro para as produtoras. Esse argumento de redução do custo de campanha, eu olho ele com uma certa temeridade. E aí eu queria citar aqui que dizem que o mal da ditadura é a arbitrariedade, da aristocracia é a oligarquia e da democracia é a demagogia. Isto é, às vezes o sujeito, para tentar atingir um objetivo da agremiação ou do projeto político dele, vem com um argumento que de repente não condiz com a realidade, mas isso só vai ficar evidentemente mais claro na época da eleição. Tá, mas o que está claro aí é o seguinte: nós estamos poupados daqueles programas de vereadores, né? Quer dizer, nós vamos ter programas só de prefeitos. Não, na verdade vai ter propaganda em bloco, antigamente tinha propaganda em bloco para vereador, que era as terças, quintas e sábados, agora não mais há. Vai ter propaganda de inserção para os vereadores, que vão ser 28 minutos diários. Pois é, são 28 minutos aleatórios distribuídos entre todos os vereadores. Correto. Entendeu? Então os vereadores não vão ter mais aqueles programas chatíssimos de 5 minutos um partido, 3 minutos o outro, que eram engraçadíssimos, né? Mas e vão ter agora inserções. Exato, você agora, antigamente não havia essa inserção, e agora vão ser 28 minutos diários. Tá. E essas inserções são mantidas também, evidente, para os candidatos ao executivo, né? Exato. Com relação à filiação, já falamos, o prazo de filiação é até abril, né? 2 de abril. Da distribuição do tempo. É interessante fazer aqui, é só um adendo, Antero, que antigamente, como que era feita a distribuição do tempo entre os partidos e as coligações? 1/3 do tempo total ele era dividido entre os partidos e coligações, e os outros 2/3 era proporcional à representatividade dos partidos na Câmara. Como é que ficou agora? Ficou desses 1/3 que era entre partidos e coligados, passou a ser 10% para os partidos e coligações. O que acontece? Houve uma redução significativa da questão do tempo em virtude da coligação. Era 30%, 33% e virou 10%, né? Exato. E os outros 90% que antigamente era dividido, ou os 2/3 que antigamente era dividido proporcionalmente à representatividade, passou a ser de 90%. Queira ou não queira, isso dá um pouco mais de forças para grandes agremiações. Mas passou a ser dividido entre quem? 90% vai ser dividido proporcionalmente ao número de candidatos com representatividade na Câmara Federal. De acordo com o tamanho da bancada federal. Exato. De cada partido. Perfeito. Isso, queira ou não queira, dá mais musculatura ainda para os partidos grandes. Isso significa que nós vamos ter que aturar bastante o PT, o PMDB, que são os partidos majoritários na Câmara dos Deputados. Aí a terceira força são os outros grandes partidos. Com certeza. Mas é assim, a ditadura dos grandes contra os pequenos, né? Isso aí sim enfraquece o Partido da Marina. Com Porque certeza. não vai ter, aliás, não é que não vai ter um espaço minúsculo para poder levar a pregação da rede. Com certeza, né? Aquela questão que eu havia dito no começo da nossa conversa, de que o direito eleitoral, ele é destinado diretamente para quem faz a lei. E, de repente, pode ser que no momento de fazer a redação da lei, intencionalmente ou não, já se pensou num contexto de futuras eleições. E queira ou não queira, da forma com que está sendo, com que foi redigida, vai favorecer os grandes partidos e quem já está no poder. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, mas vamos ainda pedir um esclarecimento seu sobre a questão da janela.
Senador, prefeito e governador já está decidido que não precisa ter fidelidade. Pode mudar de partido a hora que quiser. Correto. Isso já é uma decisão do Supremo, certo? Exato. Tá. Vereador, deputado estadual e deputado federal. Como é que ficou a janela? O que acontece? Antigamente, essa questão da infidelidade partidária, ela era tratada por meio da resolução do TSE, que permitia que candidatos do Legislativo mudassem de partidos em caso de incorporação, fusão ou criação de partido novo, mudança ou desvio de programa partidário e grave discriminação. Atualmente, essa questão da infidelidade partidária, ela foi regulada pela Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, e ela permite também que o sujeito mude de partido em caso de mudança substancial ou desvio reiterado de programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido efetuada durante o período 30 dias que antecede o prazo para filiação, que é a famosa janela. Só que existe uma dúvida muito grande no cenário político por parte dos agentes de que essa mudança devido à janela pode ocorrer de qualquer forma por qualquer candidato, e a realidade não é essa. Não, mas pelo que está na lei, pelo que eu entendi pelo menos do que foi publicado da lei, seria o seguinte: vereador tem a janela agora entre 2 de março e 2 de abril. Exato, a janela é referente ao candidato que vai disputar a eleição daquele ano. Isto é, se o candidato a vereador vai disputar uma eleição no ano que vem, a janela é uma faculdade para ele, diferente do deputado, por exemplo. Pois é, mas ele não pode mudar do partido antes. Não. E não pode mudar do partido depois. Ele só pode mudar nesse período de 2 de março a 2 de abril. Isso devido à janela, mas também tem os outros casos que possibilitam. Sim, que isso já estava na lei, né? Exato. Não, era da lei anterior, né? Era por meio da resolução do TSE, que já possibilitava isso. Mas com relação à janela, é o período de 30 dias. Na verdade, é no 7º mês antes do pleito. Tá, com relação a deputados estaduais e deputados federais, eles só vão poder mudar também no mesmo prazo de 2 de março e 2 de abril, na época da eleição de deputado estadual e deputado federal, é isso? Exato, ou seja, em 2018, o deputado que caso eventualmente vá mudar de partido no ano que vem em virtude da janela, ele está com risco, porque essa janela é para os vereadores. Doutor Lenine Povas, obrigado pelos seus esclarecimentos. Rádio, infelizmente é tempo e nosso tempo acabou. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, muita satisfação em estar aqui no programa hoje.